Migração é um dos fatores evolutivos, juntamente com a seleção, a deriva e a mutação. Migração é uma situação na qual um indivíduo pertencente a uma população, a um grupo reprodutivo, passa a fazer parte de um grupo reprodutivo diferente. Em parte corresponde ao que a palavra migração nos faz lembrar, no seu sentido comum. Mas não é só isso. A migração é um fenômeno que ocorre dentro de uma espécie, né? Indivíduos trocando, alterando seus grupos reprodutivos dentro de uma espécie. Existe a possibilidade de alteração da composição genética do grupo reprodutivo, tanto ao ceder migrantes quanto ao receber migrantes. Os dois fenômenos têm a possibilidade de alterar a composição genética de um grupo reprodutivo. Ceder migrantes tem um menor potencial de alterar a composição genética da população, principalmente em populações grandes. É possível que a cessão de migrantes altere a composição genética, mas isso é relativamente pouco provável. Agora, receber migrantes tem um alto potencial de alterar a composição genética de um grupo reprodutivo pelo fato de ela introduzir, ter a possibilidade de introduzir alelos que não estavam presentes na população que recebe esses migrantes. Migração é um fenômeno que pode corresponder àquilo que a gente lembra com a palavra migração, ou seja, o transpasse, o deslocamento de indivíduos de uma população para outra, com a mudança de local, a mudança de hábitat. Isso pode ser uma forma de migração. Mas também existem outros fenômenos que são migração e quase não são lembrados como fenômenos migracionais, que são, por exemplo, o desaparecimento de barreiras. Então, se uma barreira separa dois grupos reprodutivos, o desaparecimento dessa barreira é um fenômeno de migração. Porque indivíduos que faziam parte de uma e de outra população passam a fazer parte de uma única população. Isso é um fenômeno migracional, né? Os indivíduos estão alterando seus grupos reprodutivos dentro da mesma espécie. A migração ela é estudada baseada em modelos. Então, de acordo com a biologia, de acordo com o modo de viver dos seres vivos, o fenômeno de migração neles é estudado diferentemente. Então, para fazer estudo de migração numa determinada espécie, geralmente se tenta ver qual modelo de migração é mais adequado àquela forma de viver daquela espécie que estamos tentando compreender. Um dos modelos é chamado modelo das alpônderas. O modelo das alpônderas é um modelo que corresponde a uma situação na qual existem populações distribuídas numa linha, porém elas separadas umas das outras. De maneira tal que a população só vai receber ou ceder migrantes à população da sua esquerda, vamos chamar assim, esquerda e direita, a população da sua esquerda e cede e recebe da população da sua direita. De maneira tal que a outra população também vai fazer o mesmo com apenas duas populações e a seguinte vai fazer o mesmo com duas populações, de maneira tal que um alelo pode passar de uma população a outra ao longo dessa linha. Mas existe uma relativa separação, um relativo isolamento entre uma população e outra e outra e outra. Esse é chamado modelo das alpônderas.
Existe um outro modelo chamado modelo do arquipélago. O modelo do arquipélago pode corresponder, de fato, às ilhas de um arquipélago, mas também corresponde a outras situações similares. É uma situação na qual existem populações isoladas, não em linha mais, como no das alpônderas. Essas populações isoladas, elas podem trocar migrantes, ceder ou receber migrantes, de várias populações, outras que estão nos seus arredores. Esse modelo é chamado modelo das ilhas ou modelo do arquipélago. Um outro modelo é chamado modelo linear. Esse modelo chamado linear é um modelo que pressupõe que os indivíduos que formam uma população estão distribuídos numa linha, como num rio, por exemplo. Mas não há separação de populações, não há isolamento. Os indivíduos estão distribuídos ao longo de toda essa linha. A probabilidade de cruzamento dos indivíduos vai depender da distância que os separa ao longo dessa linha. Obviamente, sendo mais fácil produzir descendentes diretos com os indivíduos mais próximos. Um modelo parecido com o modelo linear é o chamado modelo superficial. O modelo superficial também não pressupõe isolamentos, então, numa superfície, os indivíduos estão distribuídos mais ou menos homogeneamente, e a probabilidade de um indivíduo deixar descendentes é maior tanto quanto mais próximo o indivíduo, o parceiro reprodutivo, esteja desse indivíduo considerado. O modelo linear, no qual não há separações, e o modelo superficial, no qual também não há separações, eles são chamados de modelos do isolamento pela distância, porque os indivíduos não estão de fato isolados. A distância que separa dois indivíduos é que determina a probabilidade deles produzirem descendentes diretos entre eles. É claro que, pertencendo à mesma população, dois indivíduos quaisquer, tanto no modelo linear quanto no modelo superficial, esses dois indivíduos quaisquer, eles com o tempo terão descendentes comuns. Mas a probabilidade imediata é tanto maior quanto menor for a distância que separa esses dois indivíduos. Portanto, modelo das alpônderas, quando em linha, mas com as populações parcialmente isoladas. Do arquipélago, quando as populações são isoladas, mas não distribuídas em linha. Linear, quando os indivíduos estão mais ou menos homogeneamente distribuídos numa linha, como no caso de um rio. E o superficial, quando os indivíduos estão numa superfície distribuídos mais ou menos homogeneamente. De acordo com o modelo que mais se aproxime do modo de viver da espécie que estejamos estudando, usaremos a teoria adequada, a teoria desenvolvida para cada um desses modelos.